Bom, hoje aqui no nosso quadro Saúde, aqui no programa Maria Sônia, eu vou conversar com a doutora Maria Celeste Osário Wender e nós vamos conversar, vocês vão saber tudo sobre o climatério. A doutora Maria Celeste ela é professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da URGS. Tudo bom, doutora Maria Tudo Celeste? bom. Gostaria de agradecer a tua presença aqui no nosso programa e vamos esclarecer ao pessoal de casa, as mulheres principalmente, que devem estar mais curiosas sobre esse assunto da ginecologia e obstetrícia, né? Isso mesmo. Bom, doutora Maria Celeste, primeiramente eu gostaria de saber o que é o climatério. Então, é uma pergunta bem boa para a gente iniciar, conceituando, né, o que é climatério e já chamando a atenção para fazer uma diferenciação entre climatério e menopausa, que normalmente a gente vê os dois termos bastante usados assim, de maneira um pouco confusa. Sim. Na realidade, climatério a gente chama um período de transição na vida da mulher, quando ela sai da fase em que ela ainda tem a capacidade de reproduzir para o momento em que ela já não tem mais essa capacidade de reprodução. E a menopausa, ela é um marco dentro desse período de transição. A menopausa marca o quê? Marca a ocorrência do último período menstrual da vida de uma mulher. Sim. Sempre a menopausa vai ocorrer, normalmente, dentro do período longo esse de transição. Por que a gente chama período de transição? Porque não é de um dia para o outro que a mulher perde a capacidade de reproduzir. Ela vem produzindo hormônios ao longo de toda a sua vida adulta e gradualmente essa produção hormonal vai declinando, vai diminuindo ao longo dos anos. A partir dos 40 anos a gente nota essa redução lenta, muitas vezes sem demonstrar ainda nenhum tipo de alteração, mas as coisas vão se dirigindo para um agravamento dessa redução de produção de hormônios. E essa redução de produção dos hormônios marca também a redução da fertilidade da mulher, porque quem produz os hormônios são os folículos, que é a unidade que pode gerar tanto um bebê, se ocorre a fecundação, como é a unidade que também produz os hormônios femininos. E isso tudo vai evoluindo ao longo da vida da mulher e por volta dos 49, 50 anos, acontece que nos ovários não tem mais folículos produzindo hormônios. E por isso que ocorre então o sinal maior de toda essa transição, que é a parada da menstruação, né, que ocorre em média por volta dos 49, 50, pode ocorrer até os 51, 2, 3, a maioria 50. Pois é, isso é interessante porque a maioria das pessoas, eu acho, como eu achava também, acham que a menopausa que é todos aqueles sintomas, que as pessoas sentem aqueles calorões, aquilo que é a menopausa, na verdade, então não é. Isso seria... Aquilo é decorrência da falta do hormônio que ocorre após a menopausa. Mas né? denomina-se então climatério. essa transição, o climatério. Climatério, exatamente. E quais são, já que a gente entrou nessa parte dos calorões, quais são as modificações que podem ocorrer na mulher depois dessa última menstruação, que é a menopausa, e com Exato. o climatério? Então, foi bem interessante na tua pergunta já formulaste o que pode acontecer depois da parada da última menstruação. Sim. Na realidade, como essas coisas vêm se processando lentamente, é bastante comum as mulheres já terem sintomas mesmo antes da parada total das menstruações. Por quê? Porque a produção hormonal veio diminuindo aos pouquinhos, culminou com a parada da menstruação, mas mesmo antes, quando a mulher ainda está menstruando, já começam a ocorrer algumas modificações. A mais precoce delas é a alteração da menstruação. Então, a mulher que tinha um ciclo absolutamente irregular, normal, a cada 28 ou 30 ou 32, ela começa a ter uma alteração do padrão. Então, começa a se tornar mais longo ou mais curto, ou a quantidade do fluxo também diminui ou aumenta. Então, isso tudo pode fazer parte dessa alteração hormonal. No segmento, o calorão, que tu já citaste, é talvez o carro-chefe, né, desse período.
é um sintoma súbito de calor, que acomete mais a face. E aparece do nada, eu vejo pela minha avó, do nada, e às vezes tá frio, eu tô com blusão de lã e do nada ela começa a tirar roupa, eu tô com calorão da menopausa. Exatamente, então isso começa e tem uma variação muito grande de intensidade e de frequência. Tem algumas mulheres que não têm, que não percebem, que não sentem, nunca sentiram em toda a vida. Nenhum sintoma. Algumas mulheres sim, a minoria, mas algumas sim. A maioria tem, que se restringe mais intensamente para esse período do final da produção hormonal ou pós-menopausa recente, que seriam até os 5 anos após a parada da menstruação. E algumas mulheres, que eu não sei se é o caso, ficam mesmo depois de 70 anos ainda apresentando os calorões, né? Seguido do calorão vem o que? A insônia, a alteração do sono é uma queixa que a gente vê com bastante frequência, né? Citada com alguma precocidade, às vezes até não está ainda sentindo calor, mas o sono começa não estou mais conseguindo dormir, tem alguma coisa, o meu sono não está igual como era antes. É uma coisa bastante notável e dependente dessa questão hormonal. Sintomas de humor são bastante frequentes também nesse período da transição. Em geral, mais para humor mais deprimido. Não chega a constituir o que a gente chama de depressão, mas é uma queixa de tristeza, de sem vontade de fazer o que autoestima fazia, baixa da autoestima. Claro, é interessante essa questão que tu dissesse da autoestima, porque a gente também tem que ter cuidado que existe as alterações hormonais, inequivocamente, mas é um período também da vida da mulher em que ela está se sentindo talvez um pouco mais velha, os filhos às vezes estão crescendo, estão saindo de casa, ela talvez ou nunca tenha trabalhado ou trabalhou a vida inteira e agora se aposentou, o marido está mais preocupado com o trabalho. Da coincidência de associar as coisas às vezes acontecem, não é? E às vezes vem até a intensificar alguns desses sintomas, então a gente tem que ter cuidado para isolar realmente o que é hormonal e o que é da parte da vida, né, do contexto de vida que cada mulher está passando nesse período. E seguindo então dentro dos sintomas, só para a gente encerrar essa questão, a parte da atrofia urogenital é uma sintomatologia também bastante importante e que segue em termos assim cronológicos, depois de um tempo em que o hormônio já está faltando, que é o estrogênio e a progesterona. Que é o estrogênio e a progesterona, mais predominantemente o responsável pelos sintomas, tanto do calorão como da alteração do sono, da questão do humor e agora dessa atrofia urogenital, é o estrogênio, que é o responsável, né, pela formação desses sintomas. Então vem a questão do ressecamento vaginal, da redução da lubrificação vaginal, né, na relação, alguma redução de libido também. É isso que eu te perguntar, a parte da libido também é influenciada. A parte da libido tem influência do estrogênio e também um pouco de influência da redução da própria testosterona, que é o hormônio masculino. Que declina também um pouquinho com a idade da mulher, não necessariamente com a questão da parada da menstruação, não só a menopausa, mas é uma coisa mais gradual. Mas em função da queda do estrogênio também a gente vê uma queixa em relação a isso. E coisas que chamaríamos estéticas, mas que também podem ser notadas com a falta de estrogênio, que seriam o quê? O cabelo mais ressequido, a própria pele um pouco mais ressequida, que são paralelas com uma questão que acontece mais para dentro do corpo, que às vezes a gente não percebe, que é a perda do colágeno e que é concomitante com a perda óssea, que culmina bem depois dos 50 anos, ou pode culminar em cerca de 1/3 das mulheres, com a questão que a gente chama da osteoporose. Sim, né? Então, que já é um dos sintomas que eu diria, não sei se você concorda comigo, que seria o mais grave. Sem dúvida, não é? Porque aí a gente já está entrando, fugindo um pouquinho de sintoma, e está entrando em doenças. Da saúde mesmo. Em doença de saúde, é uma doença importante, que tem uma representação numa parcela grande da população, e a gente tem que chamar a atenção que hoje nós assistimos um aumento de longevidade das mulheres, né? Tanto homens como mulheres, mas a gente vê que a população está crescendo com faixa etária mais avançada. Então a osteoporose é uma das doenças que vai acometer a mulher num período já mais adiante, não é logo depois da menopausa, mas é em decorrência da falta do estrogênio no organismo feminino. Bom, a gente tem muito o que conversar ainda, nós vamos chamar um breve intervalo, porque agora, quando a gente voltar, nós vamos falar da parte da prevenção, dos tratamentos, das contraindicações que tem, então tudo isso, então vocês não podem sair daí, que daqui a pouco eu tô de volta aqui
no programa Maria Sônia com a doutora Maria Celeste, então não saia daí que eu tô te esperando. Até daqui a pouco.